R$1,99. Está bem baratinho. Beleza. Bom, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente do habitual. Até então eu dei aulas muito focadas em diagnóstico, né? Alta avaliação, tipo diagnóstico de transtorno, instrumentos de medida e coisa assim. Hoje eu vou mudar um pouco o bico da canoa e vou dar uma aula sobre um tipo de intervenção bem interessante, um tipo de intervenção bem simples e que foi desenvolvido como um tipo de psicoterapia breve, um tipo de psicoterapia não muito complexo, que pode ser usado em diferentes contextos clínicos. Então, hoje eu vou falar para você sobre entrevista motivacional. Tá? É uma técnica de entrevista psicoterápica utilizada principalmente na mudança de hábito em pacientes com drogadição ou transtorno por abuso de substância e coisas assim. Então, peraí, que joia. Ah, mas minha caixinha ficou feia, peraí. Com marrom, feioso. Pronto. Muito bem. Eu não tenho muito costume de trabalhar com entrevista motivacional, então eu vou falar para vocês o pouco que eu já apliquei no dia a dia e trazer para vocês o que a literatura nos indica até esse momento. Em termos de psicoterapia, quando eu atendo por terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai ter uma aula sobre isso, inclusive, mais para frente, e eu convido vocês. Mas eu já usei algumas técnicas de entrevista motivacional, principalmente quando eu trabalhava no hospital. Eu trabalhava no hospital, no SUS, e algumas técnicas de entrevista motivacional eram particularmente úteis nesse contexto. Eu trabalhava com pacientes idosos que muitas vezes tinham um risco cognitivo importante por doenças físicas, por doenças metabólicas, doenças cerebrovasculares e coisas assim. Então a gente precisava tentar ajudar os pacientes a mudar alguns hábitos, né, a ter hábitos mais saudáveis no dia a dia. Foi quando eu tive contato com esse tema. Então a gente fez um programa disso no hospital, trabalhando mais especificamente com os médicos, então ensinando essa técnica para os geriatras utilizarem nas consultas cotidianas. Eu vou fazer o possível para ensinar isso para vocês também, tá? Então vamos lá. Falando sobre entrevista motivacional em saúde, esse é um tópico que surgiu da década de 70, 80 para cá. Ele é uma área da psicoterapia que ela veio como uma resposta pautada em custo-benefício, pautada em custo-eficiência, quer dizer, num contexto onde você tinha uma proliferação de problemas de saúde decorrente do uso de substâncias. É uma técnica que teve início nos Estados Unidos e foi uma época que os Estados Unidos enfrentava problemas enormes com abuso de drogas como heroína, como cocaína e coisas do tipo. E não é muito diferente em qualquer país que a gente for, o uso de drogas, principalmente drogas ilícitas e sem regulação, sem prescrição, sem dosagem, coisa assim, é um risco enorme para o funcionamento de saúde. Né? Não sei se vocês já participaram de alguma dessas pesquisas sobre o Covid-19 que estão rolando agora. Todas as estimativas de impacto, né, do Covid-19 no organismo levam em conta, por exemplo, o uso de substância, uso de bebida alcoólica, uso de cannabis, uso de cocaína e por aí vai. Então, há um impacto significativo no organismo, né? Essas substâncias lícitas ou ilícitas, a gente fala muito de maconha, de cocaína, de heroína, de crack, mas a droga mais perigosa, pelo menos nesse momento, é o álcool. Né? É a droga que gera mais prejuízo, gera mais comprometimento do ponto de vista social. Mas então, os caras precisavam desenvolver algum tipo de técnica que facilitasse com que o paciente mudasse alguns hábitos ou mudasse alguns comportamentos relacionados ao uso de substância. O custo de você tratar um dependente químico, tratar alguém que tem um transtorno por abuso de substância, é um custo imenso. Né? É um tratamento muito infrutífero, a gente não tem uma boa forma de tratar os pacientes. Fica uma discussão muito intensa em pessoas que defendem um modelo de internação, então um modelo focado em abstinência, onde você retira o paciente do seu convívio e contexto social geral e coloca ele num local que ele não vai ter acesso à substância, e a partir daí ele usa alguns fármacos e algumas técnicas para tentar passar por esse período de washout, por esse período de abstinência.
E do outro lado, você tem as pessoas que focam em uma intervenção completamente psicossocial, no sentido que o foco não deveria ser fazer com que a pessoa abandonasse a substância, mas fazer com que a pessoa tivesse menos prejuízo com o uso daquela substância. Então, a técnica, perdão, o modelo, por exemplo, de redução de danos, que é um modelo bem interessante, ele é pautado nesse caminho. Então, a redução de danos é uma forma de você não mudar o hábito do uso de substância do sujeito, mas basicamente evitar com que esse hábito seja mais deletério do que ele realmente já é. Que o sujeito não desenvolva outros problemas de saúde, outras condições decorrentes daquilo ali. Então, tratar nesse contexto de drogadição é super complicado. E quando a gente está numa situação dessas, né, mudar o comportamento é muito difícil. Quando a gente estuda a psicologia, principalmente os processos de tomada de decisão, que é quando você escolhe por um caminho ou por outro, você opta por um caminho ou por outro, a gente sabe que a gente não tem uma autonomia completa para tomar decisões. Tudo indica que o nosso organismo ele já tem uma certa pré-programação, ele tem mais ou menos um estado de prática, um estado automático, que ele vai seguindo. Né? De tempos em tempos, a gente pode exercer controle, a gente pode cortar essa rotina mais automática e tomar decisões mais conscientes, freando comportamentos, trocando essa rotina e coisa do tipo. Né? Quando a gente não está muito afetivamente envolvido numa situação, já é difícil da gente fazer isso. Né? Se eu quero, por exemplo, trocar um hábito, não sei, um hábito simples, por exemplo, dormir uma hora mais cedo, que me faria muito bem nesse momento, né? Ou acordar uma hora mais tarde, para mim tanto faz. Mas não é lá uma coisa muito difícil, não é uma coisa muito sofrida, não é uma coisa que vai mexer muito com a minha motivação, mexer muito com o meu funcionamento mental, meu funcionamento psicológico. Mas é difícil, né? Quebrar hábito é sempre uma coisa complicada. Tem um livro muito famoso que se chama O Poder do Hábito. Não sei se vocês já viram esse livro. É um livro de divulgação científica, muitas vezes colocado como autoajuda. Ele tem um pezinho na autoajuda de fato. Mas é um livro bem interessante. Né? A ideia do livro é dizer o tanto que você formar um hábito é relevante para você mudar um determinado comportamento. A ideia é que se algo se torna hábito, é muito difícil depois você voltar para o estado de base. No momento que um hábito se desenvolve, ele é difícil de ser quebrado. Né? Agora, imagine esse contexto. Você tem um hábito, você tem uma capacidade de decisão parcial, como de todas as pessoas, e você está num contexto onde algum dos seus comportamentos traz algum tipo de satisfação, algum tipo de reforço, que tem uma base biológica muito forte. É uma coisa que está ali diretamente ligada com seu sistema de recompensa, com seu circuito de motivação, tá? Em termos cerebrais. Então você pode ter uso de uma substância ilícita, você pode ter um abuso de comida, você pode ter uso de bebida alcoólica, você pode ter um uso excessivo de remédios, você pode ter um comportamento sexual inapropriado, extremamente intenso ou coisa assim. Sempre que você tem algum comportamento que é difícil de mudar, primeiro porque ele é hábito, segundo porque ele envolve um componente mais simples da motivação, as técnicas convencionais, que são ou o aconselhamento ou a orientação mais autoritária, né, você usar a sua posição de autoridade como médico, como psicólogo, como profissional, para orientar o paciente nesse sentido, não costuma funcionar muito bem. Né? Quando a gente está muito apegado a um certo comportamento, a gente fica muito resistente. A gente entra num estado de negação, negação num sentido de mecanismos de defesa no ego. Né? A gente não consegue reconhecer que aquilo é um problema, a gente nega que aquilo é um problema, a gente nega a necessidade de mudança. Né? E nós temos uma resistência muito grande para trocar hábitos que talvez outras pessoas não julguem como tão difíceis assim. Né? No geral, a gente faz esse julgamento muito pautado com base na nossa experiência. Então, por exemplo, não é o meu caso, mas se algum dia eu fumasse e parasse de fumar, eu vou dizer que todo mundo é capaz de parar de fumar, porque eu consegui. Então, eu estou aplicando uma regra minha, ou uma vivência minha, como um padrão para interpretar o comportamento da maioria das pessoas. Se você tem uma pessoa alcoólatra que para de beber porque começou a fazer uma coisa qualquer, sei lá, fez uma promessa, né, usou um mecanismo religioso para cortar esse comportamento. Se isso acontece, esse sujeito muito provavelmente vai julgar o seu comportamento pautando por isso. Se eu conseguir, outras pessoas conseguem também. Né? Só que não é exatamente assim que a coisa funciona. Né? Quando a gente trabalha com mudança de comportamento, o que mais fica claro para a gente é o seguinte:
Se o comportamento é afetivo, se o comportamento está muito ligado com o seu circuito, seu sistema motivacional, mudar isso vai ser muito complicado. Bater de frente com o paciente geralmente não é uma boa ideia, ameaçar o paciente ou expor o paciente a uma possível consequência muito negativa, ou uma consequência que ele não queira passar por ela, geralmente não muda o comportamento do sujeito. Né? Para as pessoas que têm uma possibilidade maior de mudança, ok, né, isso funciona. Vamos supor, no momento que eu coloco imagens extremamente chocantes, por exemplo, nas embalagens de cigarro, em alguma medida eu consigo mudar o comportamento das pessoas. Né? Algumas pessoas vão sentir uma certa repulsa por aquilo ali. Elas vão ver aquilo como uma consequência do que pode acontecer com elas no futuro. Elas vão julgar aquilo como uma realidade possível para o caso dela. Né? Só que os fumantes mais crônicos, os fumantes mais obstinados, os fumantes onde o vício é mais intenso, e são essas pessoas que a gente deveria talvez se esforçar mais ou correr mais atrás para tentar reverter esse hábito. Não que as pessoas devam fumar, seria um hábito que todo mundo deveria abandonar, tá? Mas o fumante crônico, o fumante em risco, com uso muito pesado da substância, definitivamente ele tem um risco de saúde maior. Para essa pessoa, esse tipo de técnica não funciona, né? Você expõe uma consequência muito negativa, mas provavelmente a pessoa não vai julgar que aquilo vai acontecer com ela, então ela vai dizer que aquilo não se aplica à sua própria realidade. Então é um julgamento centrado em si, né? Eu não vou passar por isso, as outras pessoas passam. Eu, por algum motivo, e muitas vezes esse motivo ele é meio mágico, ele é meio delirante, ele é uma coisa meio estapafúrdia, mas por esse motivo eu não vou ter que passar por essa situação. Ou o sujeito entra num quadro meio de aceitação, né? Eu tive uma paciente uma vez, uma usuária pesada, né, de bebida alcoólica, ela bebia praticamente todos os dias, bebia muito, bebia 6, 7 latas de cerveja por dia, era um uso bem pesado. E ela fazia isso há anos, né? E ela falou comigo o seguinte: não, eu prefiro morrer de cirrose nos próximos anos do que ter que parar de beber hoje. E esse era um julgamento bastante realista por parte dela, porque ela tinha um risco razoável de morrer de cirrose hepática. Né? Então, frente a esse contexto, onde mudar é particularmente difícil, o pessoal da psiquiatria e da psicologia, né, tentou, junto com os profissionais que trabalham com assistência do uso de substâncias, abolar algum tipo de intervenção que facilitasse o processo de mudança. Daí vem a ideia de entrevista motivacional. É um pouco incerto na literatura aonde que começou a entrevista motivacional. O que a gente sabe é que a base desse tipo de intervenção vem lá da psicologia existencial humanista, tá? É um tipo de psicoterapia centrada na pessoa. Foi proposta por um psicólogo muito famoso, principalmente nos Estados Unidos, que se chama Carl Rogers. É um psicólogo que na década de 40, que é onde o trabalho dele foi mais expressivo, foi mais reconhecido, ele nadou na direção completamente oposta das psicoterapias da época. Na década de 40, praticamente todo mundo, todo psicoterapeuta, ou era psicanalista, então usava psicoterapia psicodinâmica, ou era analista do comportamento, usava psicoterapia comportamental aplicada, ou usava esses tipos de terapia não reconhecidos do ponto de vista científico, né, outras formas várias. E o Rogers, ele questionou um pouco a ideia da análise do comportamento e da psicanálise, que tornava o sujeito, de certa forma, um membro um pouco externo do processo de terapia. Na análise do comportamento, o foco principal é você fazer com que o sujeito entenda um processo de aprendizagem que ele viveu e como que ele poderia, ou como que com a ajuda do psicólogo, refazer esse processo de aprendizagem poderia, com a ajuda do psicólogo, como ele poderia refazer esse processo de aprendizagem, abandonar alguns comportamentos, extinguir alguns comportamentos e desenvolver comportamentos alternativos, mais adaptados a um certo contexto. Né? Onde o papel do terapeuta nesse sentido ele é fundamental. O terapeuta é o condutor da mudança nesse sentido. E na psicanálise, o modelo psicossexual do Freud, ele propõe que o nosso comportamento, pelo menos o comportamento mais complexo, esse que seria discutido né, na psicoterapia, na análise, coisa assim, ele é fruto de um funcionamento inconsciente, de um funcionamento psicodinâmico. Que o sujeito não tem um acesso consciente ou não tem um poder de atuação tão grande naquilo. Na psicanálise, você tenta acessar esse conteúdo, você tenta fazer com que esse conteúdo emerja durante a psicoterapia, para aí sim trazer isso à consciência do paciente e o paciente tentar tecer algumas relações entre esse conteúdo inconsciente e aquilo que ele vive no momento.
Nessas duas, o terapeuta é o protagonista da mudança, tá? É claro que o paciente tem que estar envolvido, claro que o paciente tem que participar. Mas sem a presença do terapeuta e sem um uso muito estruturado, um uso muito rígido dessas psicoterapias, geralmente não funciona muito bem. O Rogers foi numa direção contrária. Ele queria desenvolver uma psicoterapia mais generalista, né, que não se pautasse num único modelo de psicopatologia, seja ele uma psicopatologia das estruturas, que vem da psicanálise, ou uma psicopatologia da aprendizagem, que vem do behaviorismo. Para ele não importava muito a causa, né, dessa psicopatologia, importava o que o sujeito vive naquele momento, como que o sujeito julga, como que ele percebe, como que ele sente aquela experiência, né. E o foco principal da terapia era capacitar o paciente para ele mesmo ser o agente de mudança. Você julga o paciente como autônomo, você julga o paciente como responsável, como capaz, e você é quase que um coterapeuta nesse sentido. Você é empático, você acolhe o paciente, você oferece suporte, você oferece orientações para facilitar o processo de mudança, mas esse processo seria conduzido pelo paciente, da forma dele, no ritmo dele, com as estratégias que geralmente ele vai adotar. Você seria basicamente um psicoterapeuta focado em facilitar o processo de mudança, mas a forma como ele ocorre, o ritmo que ele ocorre, seria determinado pelo paciente. Isso a grosso modo, tá? Não me proponho aqui a fazer uma boa definição, a definição ideal da terapia centrada na pessoa, até porque existem várias, mas essas são algumas guias gerais que essa psicoterapia envolve, né? O psicoterapia existencial humanista ou psicoterapia centrada na pessoa é muito comum aqui no Brasil. Então, se vocês tiverem interesse, não é difícil vocês encontrarem material para estudo. Dentro dessa perspectiva, e isso teve um impacto bem interessante no sistema de saúde, na relação médico-paciente, na relação terapeuta-paciente. Tanto que hoje em dia, por exemplo, a gente discute a todo momento empatia, a gente discute a todo momento você ter compaixão, você ser acolhedor com o seu paciente. São coisas que entraram na rotina, no vocabulário da medicina e da psicologia nos últimos anos, muito por influência do Carl Rogers e seus colaboradores. Dentro desse contexto, e na década de 80 do século passado, onde nós tínhamos então esse contexto onde a necessidade de você realizar uma mudança sobre comportamentos relacionados com o uso de substância era extremamente importante, vários grupos, né, internacionais tentaram desenvolver modelos de psicoterapia breve que poderiam ser utilizados para esse fim, e um dos modelos mais bem sucedidos é um que teve a participação importante desse sujeito, que é o James Prochaska. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu acredito que seja. Tá? Ele foi uma das pessoas que desenvolveu, e talvez seja a pessoa que melhor divulgou, o que a gente chama de modelo transteórico de mudança. Né? Esse é um modelo que ele foi desenvolvido no contexto da dependência química, usando técnicas de terapia humanista, né? E ele é um método padronizado, ele é um método estruturado, no sentido que ele tem um começo, um meio e um fim, ele tem uma certa ordem cronológica, uma certa ordem lógica de como ele pode ser feito, e ele é de um uso relativamente simples. Ele usa basicamente técnicas de comunicação, que a gente usa durante um processo de entrevista. Então ela não é aquela psicoterapia que o sujeito vai ao profissional semanalmente e tem um horário fixo para fazer isso por semana. Não é bem isso. Esse é um tipo de psicoterapia que é utilizado quando o paciente vai ao contexto de saúde. Vamos supor que você é um médico, um cardiologista, e você faz o acompanhamento de um paciente de 2 em 2 meses. Se você tem o interesse, por exemplo, de fazer com que o paciente se alimente de forma mais saudável, né, para reduzir aí o seu risco de doenças cardiovasculares, você poderia, por exemplo, usar as técnicas de entrevista motivacional em cada sessão que o paciente participar. Esse é um tipo de intervenção feita para o profissional que está na linha de frente, o profissional que encontra os pacientes com maior frequência. Então ela não é tão utilizada na psiquiatria e na psicologia, ela é secundária nessas duas áreas, mas ela é bastante utilizada, por exemplo, pela medicina de forma geral, excluindo a psiquiatria, bastante utilizada pelo serviço social, bastante utilizada pela terapia ocupacional, bastante utilizada pela enfermagem, principalmente enfermagem ambulatorial, pela nutrição, né? Então, áreas que envolvem uma mudança de hábito do seu paciente. Esse modelo transteórico de mudança ele é um modelo de 5 passos. Né?
E ele tem uma estrutura cronológica, então ele ocorre necessariamente primeiro de baixo para cima, embora não necessariamente você comece no nível amarelo, tá? No primeiro nível. E ele é um modelo que vai basicamente separar, né, o ato de mudança em cinco grandes componentes, ou em cinco grandes estágios. E esse foi o primeiro modelo do ponto de vista histórico, pelo menos creio eu, não achei na literatura algo concorrente nesse sentido, que trata a ideia de recaída, né, na mudança. Então, tem a ideia de um fracasso temporário e uma certa piora como parte inerente do processo, né. É extremamente frustrante quando a gente começa um processo de mudança e tem algum tipo de recaída, né. Para quem já fez dieta, por exemplo, dieta é um negócio muito propenso a gente ter recaída. A gente não consegue controlar bem o ambiente, né, quando a gente está se alimentando. Então vamos supor que você está fazendo uma dieta de redução de carboidrato, fazendo dieta de alta ingestão de proteína e gordura, né? Tudo bem. Aí um belo dia você sai sem o seu lanche de casa. Então você vai para aula sem fazer sua marmitinha. Aí você vai ter que comer na cantina. Praticamente não tem alimentos na cantina que vão se adequar à sua dieta, né? Como diz, você vai ter que pedir um pão com ovo sem pão, né? Que é um negócio meio esquisito da gente fazer na prática. Acaba que é uma recaída, você vai ficar com fome, quanto mais desgastado, quanto mais tentado, quanto mais cansado um organismo se encontra, maior a probabilidade dele passar o ato, né, dele ceder a algum tipo de estímulo desse sentido. E a recaída ela é péssima para o contexto de mudança. Não por causa da recaída em si, a recaída é uma parte inerente do processo, mas a ideia é que você dê mais passos para frente e menos passos para trás, então você sempre tem algum ganho em longo prazo. O problema da recaída é que ela gera uma sensação de desânimo e um sentimento de culpa no paciente. Então, se o paciente não espera que ele vai ter a recaída de um hábito, né, que ele vai falhar em algum momento, ele cria uma visão irreal de como que a mudança acontece e ele se frustra de forma muito intensa quando a recaída finalmente chega, né. Então, esse é um primeiro modelo que incorporou a ideia de recaída. E nele nós temos cinco fases diferentes: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. A mudança de hábito em si, ou quando o paciente começa a adotar algum comportamento, alguma rotina, quando ele começa a fazer algo para efetivamente mudar, é o que a gente chama de ação. Tá? É quando o sujeito já aplica, né? Ele já começa algum tipo de mudança, algum tipo de hábito, querendo aí abandonar uma situação dessas quaisquer. Só que antes do sujeito começar, tem três fases que geralmente são importantes. E um paciente que está muito preso num hábito pouco saudável, num hábito disfuncional, seja uso de bebida, seja alimentação ruim, seja hábitos de sono desregulados, comportamento sexual inapropriado, seja o que for, tá? Boa parte dessas pessoas não consegue enxergar que aquela situação é realmente um problema. Ele tem algum tipo de bloqueio, algum tipo de recalque, entre aspas, tá? Ele entra num estado de negação, onde ele não consegue reconhecer aquelas situações como efetivamente problemáticas. Então é aquele sujeito que fala assim: não, mas a minha dieta não é tão ruim assim. Né? Não, eu não como de forma tão pouco saudável. Eu não vou tanto assim no McDonald's, no Burger King e equivalente. Né? Eu não peço delivery tanto quanto as pessoas dizem. Só que na verdade a pessoa pede, né? É aquele sujeito que fala assim: não, eu vou no Burger King só de vez em quando, só umas 3 vezes por semana. Tá? Muitas vezes o sujeito não consegue perceber que esse tipo de hábito, que esse tipo de pensamento, que esse tipo de situação, ela é disfuncional. Né? Que isso por si só é um problema. Então, quando o paciente está nessa fase de negação, quando ele está nesse estágio que ele não consegue reconhecer que o hábito dele é de fato problemático, a gente chama isso de estágio pré-contemplativo, ou então de pré-contemplação. Contemplação no sentido que o sujeito não consegue vislumbrar que aquele comportamento dele é problemático. Né? Próximo passo é a contemplação. Daqui a pouco eu falo da conexão entre um e outro. Próximo passo é a contemplação. Aqui o sujeito, ele sabe que o comportamento dele é problemático. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo vai gerar consequências negativas. Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de dia a dia, do ponto de vista relacional e por aí vai. Né? Então o sujeito ele tem a ciência de que aquilo ali não é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, ou ele não tem uma estrutura suficiente para mudar, ele está inseguro, ele está desorientado, ele está confuso, ele não tem os recursos para fazer um certo processo de mudança,
Ou falta então a iniciativa, né? Falta, entre aspas, a coragem, a motivação ou a decisão para que ele efetivamente tente mudar. E encontrar essas motivações geralmente é difícil, né? Quando a gente quer mudar um hábito desses que a gente está dizendo, você vai ter que encontrar alguma coisa que seja mais forte, ou que seja mais prazerosa, ou que talvez seja menos deletéria do que o hábito em si. Mas vai convencer para um sujeito que é viciado em bebida alcoólica que há coisas melhores que a bebida alcoólica no mundo. É extremamente difícil a gente fazer isso, né? Vai convencer um sujeito tipo eu que pizza não é um alimento bom para você. Eu sei que pizza não é um alimento bom para mim, tá? Mas é difícil para mim fazer essa mudança de hábito, né? Então, nesse estado, o sujeito está se preparando para mudar, mas nem sempre ele tem as ferramentas para fazer isso. O próximo passo é a mudança em si, é quando o sujeito começa. Ele toma atitudes, ele muda a sua rotina, ele frequenta lugares diferentes, ele entra em abstinência, ele deixa de frequentar alguns lugares, deixa de se relacionar com algumas pessoas. Ele toma atitudes que vão reduzir esse comportamento que ele tem. E por fim, nós temos a manutenção. Se o hábito mudou, se o sujeito conseguiu efetivamente um ganho, né, nesse sentido, o foco tem que ser a manutenção do comportamento. Muitas vezes, mudar não é o passo mais difícil. Manter essa mudança em longo prazo tende a ser mais complicado, né? Eu já dei esse exemplo em algumas aulas, talvez vocês já tenham escutado, mas final do ano, por exemplo, está todo mundo muito propenso à mudança, né? Final do ano, quando vai chegando no Réveillon, é aquele momento que você fala assim: não, esse vai ser o meu ano. Esse é o ano que eu vou voltar para a academia, esse é o ano que eu vou sair de um relacionamento disfuncional, é o ano que eu vou passar mais tempo com a minha família, é o ano que eu vou trabalhar de forma mais inteligente, é o ano que eu vou estudar mais na faculdade, vou fazer outro projeto de extensão, de iniciação científica, vou fazer o meu TCC antes do prazo correto. Proposições de fim de ano. Tá? Qual que é a universal da proposição de fim de ano? O universal da proposição de fim de ano é que ela morre em fevereiro. Tá? No final do ano, geralmente você está de férias, ou pelo menos você está num ritmo de trabalho mais tranquilo. Você está no período de festas, no período de proximidade com a família, no período de maior suporte social, de maior convívio social. Você está num período diferente, você está num momento onde a sua mente se encontra diferente, seu corpo se encontra diferente. Esse não é o momento típico, né, que o momento mais comum da sua vida. Então é muito mais fácil da gente mudar, é muito mais fácil a gente se propor a fazerem coisas quando a mente está tranquila, como quando o corpo está tranquilo, quando a gente tem um suporte maior e por aí vai. Chegou em fevereiro, você vai voltar para uma rotina de algo entre 6 e 12 horas de aula por dia, né? Mais ou trabalho ou estudos no ambiente doméstico. Mas, por exemplo, o cuidado que você tem que ter com a sua família, o cuidado que você tem que ter com a sua saúde, a manutenção do lar, questões financeiras. Quando volta o estudo, aí se abandona todas essas mudanças, você não consegue manter esses comportamentos. Tá? Aí você tem a tal da recaída. Quando a recaída ocorre, em geral você cai para um dos níveis anteriores. Em geral não, você cai para um dos níveis anteriores. Se você caiu pouco, né, se é uma coisa só de você recomeçar o processo de mudança, ok, se você está ali no nível de ação, você não caiu tanto. Se você cai lá no estágio de pré-contemplação, né, se a sua meta era perder peso, tá, era diminuir o seu IMC, e você tem uma recaída, seu IMC aumenta em vez de diminuir depois de um tempo, você fala assim, não, eu não vou conseguir fazer isso mesmo, né, então deixa isso quieto. Né, você voltou para o estágio de contemplação. Sabe que é problemático, mas se abandonou esse propósito. Então, esses 5 estágios, né, eles são a sequência lógica do processo de mudança. Né? E eles são organizados dessa forma. Então, o estágio anterior ele tem que ser satisfeito para você passar para o estágio posterior. Qual que é a ideia da entrevista motivacional? Né? É usar esse modelo transteórico de mudança, primeiro, para identificar onde que o seu paciente se encontra. Tá? Então, qual desses 5 níveis o seu paciente está. E no nível que ele se encontra, você tenta facilitar a mudança dele para o nível seguinte. Se o sujeito é pré-contemplativo, a sua meta é fazer com que o sujeito entenda que aquele hábito é disfuncional. Se o sujeito sabe que o hábito é disfuncional, sua meta é desenvolver no sujeito competências, ou uma organização, ou um plano, ou um apoio para que ele prepare um projeto de mudança. Se ele tem essa preparação, seu papel é ajudar a incentivar com que o paciente faça isso no dia a dia. Se o paciente faz isso no dia a dia, a sua ideia é criar mecanismos que mantenham esse comportamento em longo prazo.
Teve a recaída, identifica onde que o seu paciente está e haja de acordo. Então, dentro desse modelo transteórico de mudança, a gente tem basicamente três tópicos, né? Que são basicamente tópicos envolvidos no modelo comportamental, no modelo de mudança comportamental mais atual. Né? Nós temos um modelo que vem da terapia cognitivo-comportamental, onde há uma interrelação próxima entre comportamento, pensamento e os sentimentos. Então, a forma como eu penso, minha visão de mundo, minha interpretação, meu julgamento, minha expectativa. Então, esse nível cognitivo, esse nível de pensamento, nível vermelhinho aí, ele faz com que eu sinta, com que eu me emocione, com que eu experiencie situações, né, que vão gerar um certo comportamento. Eles vão gerar um estado motivacional, tá? Estado motivacional é aquele que te deixa particularmente propenso a se comportar de uma determinada forma. E no momento que você se comporta, as consequências desse comportamento afetam a forma como você pensa, como você julga, como você interpreta. Então, se o seu comportamento traz algum tipo de reforço, traz alguma consequência positiva ou te afasta de alguma consequência negativa, geralmente esses pensamentos que você teve antes ocorrem com mais frequência. O que te deixa predisposto a ter a mesma sensação, o mesmo estado emocional, o mesmo estado sentimental, que vai te propiciar ocorrer um certo comportamento e o ciclo se realimenta ad eterno. Né? Quando a gente atua num paciente, então quando a gente quer trabalhar nesses níveis, você tem três formas diferentes de atuar. Você pode focar o pensamento, você pode fazer com que o paciente questione a forma como ele pensa, a forma que ele julga, a forma que ele interpreta. Então, intervir no nível cognitivo. Você pode intervir no nível emocional, ou no nível dos sentimentos, né? Você pode fazer com que a pessoa adquira uma competência maior para regular esses estados afetivos, né? Os pensamentos começam a gerar um desconforto, uma emoção negativa no paciente. Você ensina para ele uma técnica para cortar o desenvolvimento dessas emoções, né? Ou você pode focar no comportamento, né? Você pode tentar agir diretamente no comportamento do sujeito, basicamente tentando cortar as experiências reforçadoras, experiências que vão aumentar a probabilidade de um comportamento indesejado ocorrer de novo, ou então reforçar comportamentos concorrentes, né? Parabenizar, gratificar ou elogiar o paciente, né? Criar algum tipo de estímulo positivo, sempre que ele faça algum dos comportamentos desejáveis. Então, se a gente quer mudar o comportamento do paciente, você tem três vias de acesso. Né? A gente pode intervir nas três, ou você pode intervir em uma delas que seja mais propícia ou mais eficaz para o seu paciente. Essa é a definição, tá, das 5 fases. Poderia ter colocado esse slide antes. Tá? Então, dentro desse processo, desse modelo transteórico de mudança, e dentro dessas três vias de intervenção, surge a ideia da entrevista motivacional. Então, como que eu posso favorecer a mudança do paciente? Né? Qual que é o tipo de técnica que eu posso usar? Qual que é o tipo de entrevista que eu posso adotar? E essa entrevista, chamada de entrevista motivacional, é basicamente um tipo de conversa, é uma forma de você interagir verbalmente com o seu paciente. Tá? Então, não é uma coisa, por exemplo, que você vai fazer um questionário, que você vai fazer um teste, que você vai fazer uma longa psicoterapia, que você. Não, você vai basicamente conversar com o paciente de uma forma um pouquinho diferente, usando 4 técnicas de conversação que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? E a ideia dessa conversa, a ideia dessa interação, é despertar no paciente a vontade de mudar um hábito, de mudar um comportamento. No primeiro momento, talvez o paciente não consiga mudar, no primeiro momento, talvez seja um passo grande demais, um passo maior que a perna. Mas a ideia aqui, nesse primeiro momento, é que você traga para o paciente, motive o paciente a tentar alguma mudança, tentar o abandono de um hábito, de um comportamento, alguma coisa que não seja saudável, ou não seja ideal. Né? E a ideia aqui é você vai tentar engajar o paciente, então você vai tentar gerar um certo compromisso com esse processo, mas usando apenas técnicas não diretivas. Né? Uma técnica não diretiva é aquela que você não é autoritário, né? Você não age como o sujeito do suposto saber. Tá? Você não é a pessoa que detém o conhecimento, você não é a pessoa responsável por gerar aquela mudança no paciente. Né?
Técnica não diretiva é aquela técnica bem mineira, é aquela técnica que come pelas beiradas, né? Então você não é direto com o paciente, mas você gera em paralelo um efeito de mudança de comportamento. Quando a gente faz uma entrevista motivacional, o objetivo principal da técnica é reduzir incerteza, tá? Ou reduzir ambivalência à mudança. Identifica o nível que o paciente se encontra, né? E tente fazer com que ele passe para o próximo nível. Né? Para isso acontecer, a primeira coisa é que você tem que ter um relacionamento, você tem que ter um vínculo empático com o paciente. O paciente tem que se sentir confortável, o paciente tem que confiar em você como profissional, confiar em você como pessoa, né? E o paciente tem que ter a sensação, ele tem que perceber de forma clara que ele é aceito, né, por você. Então, que você entende aquele paciente, você está aberto para aquele paciente e o seu foco é a melhora daquele paciente em si. Se o paciente está com o pé atrás, se o paciente está com resistência, se o paciente não tem algum entrave com você enquanto profissional, a entrevista motivacional geralmente não funciona bem. Primeiro, você tem que desenvolver uma boa relação médico-paciente, ou uma boa aliança terapêutica, né, para que é da psicologia, antes de começar a entrevista motivacional. E a gente tem que estar sempre atento ao que o paciente fala, tá? Então, como que ele relata esse desejo de mudança. Ali, atento, não adendo, atendo, tá? Atento à fala do paciente, e sempre ter ciência, né, de o que, que motiva aquele paciente, o que está por trás desse processo de mudança. Né? Qual que é a força motriz que leva o paciente a realmente querer mudar, o que leva o paciente a ter iniciado um processo de mudança ou estar mantendo um processo de mudança. Essas são algumas coisas que a gente tem que identificar durante a entrevista na hora de aplicar esse tipo de técnica. E aí, tem 4 regras básicas, e essas regras pautam todas as intervenções. Tá? Tem um anagrama, tá? Que é o rule, né, de regras, que são as 4 mandamentos primordiais, tá? Que você deve fazer nessa entrevista. A primeira, e isso é difícil para danar, tá? No momento que você é um profissional de saúde. A primeira e uma das mais difíceis é você resistir aos argumentos de autoridade. Que é isso? É você não se colocar na postura, né, do sujeito que conduz, na postura do sujeito que entende, no contexto da postura na postura do sujeito que manda, né, que domina o contexto clínico. Não é você não ser bom, não é você transmitir segurança, não é exatamente isso, né? Mas é você agir com autoridade, é você agir em primeira pessoa de forma autoritária, tá? Tem hora que a gente tem que fazer, tem hora que a gente tem que ser mais autoritário. A gente sabe que de fato nós somos especialistas, né? Provavelmente seu paciente não vai entender tão bem de uma certa doença que você trabalha quanto você entende. Mas aqui nesse momento, se isso transparece de forma muito clara, e se o seu comportamento ou a sua fala reforça muito essa posição, em geral você perde a confiança e você perde a colaboração do seu paciente. Segundo passo é você tentar compreender, você tentar entender, identificar quais fatores estão relacionados com aquele desejo de mudança. Então, o seu paciente quer mudar um hábito. Por que ele quer mudar esse hábito? Né? Qual que é a motivação? Qual que é a base desse processo de mudança? A gente pode mudar tanto por questões próprias, por questões que a gente chama intrínsecas, né? Então eu mudo porque eu vou ter algum benefício, eu vou ter algum ganho direto com isso. Ou eu posso mudar por mecanismos extrínsecos, por motivação extrínseca. Algo de fora acontecerá comigo, então eu serei afetado por uma contingência externa, ou eu gero uma mudança importante, né, para fora de mim. Gero uma mudança, por exemplo, positiva na minha família, no meu trabalho, né, ou alivio uma pressão social, alguma coisa desse tipo. Então, entender o que está por trás do processo de mudança é uma coisa particularmente importante. Via de regra, as motivações extrínsecas nesse caso, então mudar em função comunitária, em função do outro, em função de um objeto externo, isso geralmente é mais eficaz. Né? Muitas vezes você fala para o paciente assim: olha, se você continuar fumando, você vai morrer, tá? Você vai morrer de câncer. O paciente fala: não, tudo bem, eu vou morrer algum dia mesmo, né? Assim, vou morrer fazendo uma coisa que eu gosto, morrer fazendo uma coisa que me dá prazer. Vira e mexe a gente escuta isso de paciente tabagista, né?
Tudo bem, você está tentando acessar uma motivação interna do paciente, né? Olha só, se você parar de fumar, você não vai morrer, provavelmente sua saúde vai melhorar, você vai ter mais bem-estar, você vai gastar menos dinheiro com cigarro, né? O paciente muitas vezes não vai dar tanta bola para isso não vai ser aquele fator que propicia a mudança. Agora, quando você aborda a situação da seguinte forma, qual que seria a vantagem de você parar de fumar? Aí o paciente vai falar geralmente uma coisa interna, fala assim: vai aumentar o bem-estar, vai aumentar a minha saúde, vou gastar menos dinheiro com isso. Aí você fala assim: e seria bom para sua família se você parasse de fumar? Aí você envolveu um argumento extrínseco, você trouxe um componente motivacional extrínseco. Qual é o impacto positivo que você pode passar para sua família fazendo isso, né? Se você diminuir, né, o seu uso de álcool, será que você teria um desempenho melhor no trabalho, né? Se você desenvolver uma rotina de estudos e abandonar esse comportamento mais postergador, esse comportamento mais focado no momento, né? Será que você poderia talvez contribuir melhor com seus colegas, contribuir melhor com a família, contribuir melhor com a sociedade, ter uma participação mais ativa no seu trabalho? A ideia aqui é você trazer elementos externos, tá? Então, a mudança do paciente não gera um benefício apenas para o paciente, gera um benefício externo também. Motivação extrínseca, nesse contexto, geralmente funciona melhor que motivação intrínseca. Né? Terceira regra é você escutar o paciente. Tá? Escutar o paciente, para gente que forma em psicologia, né? Psicologia, você passa 5 anos escutando que você deve escutar o paciente. O problema é que de vez em quando o povo fala que você deve escutar, mas não te ensina exatamente o que você deve fazer ou quando você deve fazer. Né? Mas a ideia de escutar o paciente, né, assim, fazendo essa piada à parte, é uma coisa extremamente importante. Muitas vezes a gente tem, por uma série de pressões, por uma série de situações do contexto, a gente tem pouco tempo com o paciente, a gente não consegue desenvolver um vínculo de qualidade com esse paciente. Muitas vezes você não sabe nem o nome do paciente direito, você não sabe o nome, você não sabe de onde que esse paciente veio, você não sabe o que que esse paciente faz. Você fica naquele momento meio. O paciente é só uma pessoa qualquer. Né? E é muito fácil nesse contexto, quando a gente não tem condições ideais, você não escutar o que o seu paciente quer dizer. Né? Então, muitas vezes você assume a condição da consulta de uma forma que não dá muito espaço, não dá muita janela para o paciente perguntar, para o paciente se posicionar, para o paciente interagir com você. Abrir o espaço para que isso aconteça e estar atento ao que o seu paciente quer te dizer é um ponto fundamental desse sentido. Né? Escutar o paciente de forma atenta, de forma irrestrita, escutar mesmo, se tenta não interromper o paciente durante um certo tempo, deixa o paciente elaborar, deixa o paciente dizer para você do jeito dele. Né? Isso facilita a criação de um vínculo mais empático e facilita que você colete umas informações que provavelmente não apareceriam se você indagasse de forma direta. Tá? E por fim, usando o termo da moda atualmente, você tem que empoderar o seu paciente. Tá? A tradução. Empoderar, eu não sei se é a melhor tradução, mas o inglês seria empower. Tá? A ideia aqui é você fazer com que o paciente, primeiro, ele tenha uma visão realista, porém otimista de si. O paciente tem que entender quais são seus pontos fortes, quais são suas fraquezas. Onde que ele tem mais facilidade, onde que as coisas geralmente podem dar certo, quais características daquele paciente jogam ao seu favor e quais características daquele paciente não funcionam muito bem, quais são os pontos de vulnerabilidade. Você saber aqueles pontos que você tem mais dificuldade, você saber aquelas situações em que geralmente você é mais frágil, em que geralmente você erra com mais frequência, facilita bastante o processo de mudança. Né? Se eu consigo identificar com clareza as circunstâncias que me levam a falhar, eu consigo tentar intervir nisso com antecedência, eu consigo tentar me organizar para que essa situação não aconteça. Mas por que ele tem que ser otimista? Né? A ideia aqui é você gerar um sentimento de autoeficácia. Autoeficácia é um termo da psicologia comportamental, um termo desenvolvido pelo Bandura, que está relacionado com a crença que você tem com o seu próprio potencial. Então, é você julgar de forma acurada e preferencialmente de forma positiva, destacando os pontos positivos, aquelas características que você tem de boa, suas habilidades reais. Então, se faz um julgamento correto,
né, nem excessivo, no sentido que eu não superestimo minhas habilidades, e nem você também não subestima a sua capacidade, você não se envolve por medo, por ansiedade ou coisa assim. Né? Mas sempre destacando as características positivas. A ideia é usar os pontos positivos para tentar compensar os pontos negativos. Então, usar os pontos positivos como motor do processo de mudança. Então, quando a gente interage com o paciente nesse sentido, quando você está entrevistando seu paciente, está fazendo a entrevista clínica, está fazendo a anamnese, está fazendo a entrevista psicológica, quando você começa a fazer essas quatro coisas, resiste argumento de autoridade. Começa a entender o que está por trás do desejo de mudança do seu paciente. Escuta aquilo que o seu paciente tem para te falar. E pelo menos durante uma parte da sessão, tenta intervir pouco. Tá? Tira pelo menos uns 5 minutos da sessão, pelo menos 5 minutos iniciais, e deixa o mais aberto possível para escutar seu paciente. Deixa ele falar o que ele quiser, do jeito dele, na ordem que ele quiser te dizer. De vez em quando o paciente vai te falar um monte de coisas assim que tem nada a ver com o processo de mudança, tem nada a ver com o contexto clínico, mas deixa ele falar, tá? Isso facilita a formação de um vínculo empático, isso te aproxima do paciente. E empodere o seu paciente, né? Não faça com que o seu paciente saia do consultório desesperançoso, saia do consultório desorganizado, saia do seu consultório sem uma clareza do próximo passo, sem uma clareza de por onde ele deveria começar esse processo de mudança. Então, ressalta as forças que o paciente tem e tentem bolar em conjunto, né, sempre com a participação do paciente, como que essas forças podem ser utilizadas para o processo de mudança. Então, seguindo essas quatro regras fundamentais, só um instante, né, você estabelece com o paciente algumas perguntas essenciais. Né? Essas quatro perguntas que estão aí, elas não são universais, no sentido que não é todo mundo que mexe com entrevista motivacional que vai usar essas quatro perguntas desse jeito. Tá? Mas perguntas parecidas com essas seriam as perguntas básicas da entrevista motivacional. Percebam que são quatro perguntas, não é assim uma coisa extremamente detalhada, não é uma coisa que você vai gastar uma hora para fazer com o seu paciente. Uma coisa que você vai tentar fazer dentro de uma consulta de rotina. Cabe numa consulta de 15 minutos? Provavelmente não. Cabe numa consulta de meia hora, 40 minutos? Cabe. Tá? Então, se você conseguir se organizar dessa forma, você consegue fazer. Primeira pergunta: por que você quer mudar esse comportamento ou hábito? O seu paciente em algum momento fala para você: ah, não, eu tenho vontade de parar de beber, eu estou bebendo demais. Em vez de você falar assim, realmente você precisa parar de beber, porque beber faz mal. Argumento de autoridade, não faça isso. Devolve a pergunta para o paciente: por que você quer parar de beber? Né? Por que você quer abandonar a bebida? Né? Da onde que veio essa ideia? Ok. Vê o que o paciente te responde. Segunda pergunta: se você decidir fazer essa mudança, então se você realmente quiser parar de beber, né? Como que você faria isso? Quais seriam as suas atitudes? Como que seria a sua organização? O que você faria para abandonar esse hábito? Deixa o paciente falar. O paciente de vez em quando vai propor um trem estapafúrdio, né? Não bate de frente, ok? Se ele falar assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a beber só em casa, em vez de beber no boteco. Não funciona. Geralmente até piora um pouco o hábito de vida alcoólica, tá? Mas não fale isso pro paciente. Deixa ele estruturar o plano dele, ok? No primeiro momento. Depois, e esse para mim é o ponto mais interessante, pede para o paciente elaborar pelo menos três razões que estão por trás dessa mudança. Quando o paciente começa a elaborar essas razões, você já começa a julgar o seguinte: são motivadores intrínsecos ou extrínsecos? Essas motivações, elas são factíveis ou não são factíveis? Elas são realistas ou não são realistas? Né? São razões que transmitem uma certa autoeficácia? O paciente está confiando no potencial dele para fazer isso? O paciente está julgando de forma adequada a sua capacidade de mudança? Né? Essas razões estão calibradas com o desejo de mudança que ele tem? E a última pergunta, né? Cria uma escala qualquer, eu gosto de 0 a 10, eu acho que 0 a 10 é fácil de entender, e fala assim: olha, de 0 a 10, sendo 0 nem um pouco importante e 10 absolutamente essencial para a sua vida. Quão importante é essa mudança? Para você, de 0 a 10, quão importante é você parar de beber? 10 é a coisa mais importante da sua vida. 0 é uma coisa que não faz diferença nenhuma na sua vida. E aí? Que número que você daria para esse seu desejo de mudar, para essa importância que você dá para mudar esse hábito?
Essas são as 4 perguntas que compõem, o núcleo central da entrevista motivacional, né. Como é que isso é feito? Literalmente, você traz essas perguntas para dentro da sua consulta. Então, se você está entrevistando um paciente, seu paciente, por exemplo, desenvolveu um quadro de diabetes, diabetes tipo 2. Você passa a medicação para o paciente, se você for médico, você orienta quanto às rotinas de exercício físico e alimentação, né, enquanto profissional de saúde, deixa isso claro para o paciente. E fala para o paciente o seguinte: você tem vontade de mudar os seus hábitos alimentares? Você gostaria de ter hábitos diferentes do que vocês têm agora? Perceba que você não está dando nenhum juízo de valor, você não está dizendo. Você tem vontade de ter hábitos mais saudáveis? No momento que você fala hábito mais saudável, você está dizendo o seguinte: o que você faz é errado. Não vamos nessa direção, vamos comer pelas beiradas. Você tem vontade de mudar a forma como você se alimenta? Né? Se o paciente tem uma alimentação muito disfuncional e ele reconhece isso, ele não está no estado pré-contemplativo, ele está no estado contemplativo, é provável que ele vá dizer: Ah, eu tenho, né? Eu acho que eu alimento mal, eu como muita bobagem, como muito pão, como muito açúcar, como bala. Tudo bem, o paciente trouxe a informação, você não precisou dizer isso para ele, né? Você não precisou dizer que a alimentação dele é ruim, o paciente teve ciência disso. Você fala assim, ó, se você quiser mudar essa sua rotina alimentar, né? Que você faria a respeito? Qual que seria a sua estratégia para mudar a sua rotina alimentar? Vamos ver qual que é o plano do paciente. O paciente pode ter um plano razoável. O paciente pode dizer o seguinte: eu vou começar a tentar fazer minha comida em casa para eu não comer na rua. Essa é uma ótima ideia, né? Uma ótima ideia para você ter um controle maior sobre a sua alimentação. Mas espera aí, o paciente consegue fazer isso? O paciente dentro de casa, ele tem tempo para fazer isso? O paciente sabe cozinhar? O paciente consegue preparar a comida, colocar na geladeira? Ele tem um dia da semana para fazer isso? Né? Se não, tem alguém que pode fazer isso por ele? São perguntas que vão estar por detrás e que vão ser abordadas depois. Mas primeiro a gente tem que ver o plano do paciente. Tá? Primeiro a gente tem que ver o seguinte: esse plano desse cara, ele é factível? Esse plano do paciente é realista? Esse plano tem chance de dar certo? Depois você fala, quais são as maiores razões para você mudar? Fala para mim. Para você mudar seus hábitos alimentares, quais são as três coisas principais que te levam a querer isso? A paciente fala, eu tô precisando emagrecer, eu tô precisando controlar essa diabetes, que diabetes faz mal, minha avó morreu de diabetes, eu não quero ter esse negócio, minha mãe teve que amputar a perna, foi uma coisa horrível, então eu não quero passar por isso. Tudo bem, já deu duas. Aí você fala, e o que mais? Assim, me fala pelo menos mais uma razão que está por trás dessa mudança. O paciente geralmente dá uma travada, ele geralmente traz essas coisas principais primeiro, mas aqui você força ele a fazer uma reflexão, né? Então ele vai ter que ciscar ali na mente dele até encontrar uma razão, que muitas vezes o paciente nem tinha pensado nessa razão. Ele está elaborando isso naquele momento, né? Que poderia ser útil no processo de mudança. Depois você fala, e aí, de 0 a 10, qual importante é você mudar esse hábito? Aí tem pacientes que vão falar assim, não, 10, né? Assim, eu tenho que mudar, essa é uma coisa muito importante. Aí você fala assim, tudo bem, 10 é a coisa mais importante que você pode ter, tá? 10 é assim, eu preciso respirar, eu preciso comer todos os dias, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso permanecer vivo. Esse é um 10, tá? Se o paciente te diz 10 é muito, muito importante, aí você fala assim, mas não teria mais nada na sua vida mais importante que isso nesse momento? Bota o paciente para pensar. Os extremos raramente são bons, né? Quando a gente fala 10 assim de cara, isso tem a ver com uma certa desejabilidade social. No momento que o paciente sabe que o hábito dele não é muito bom, ele não vai querer te dizer assim, mais ou menos, tipo 2. Ele geralmente vai dar um número maior do que o número real, tá? Mas tudo bem, vamos segurar aí, né? Usem essas quatro regras, né, para conduzir essas 4 perguntas. Então, pergunte, evitando os argumentos de autoridade. A todo momento, tente entender por onde passa a motivação do paciente. Esteja atento ao que o seu paciente fala. São 4 perguntas. Você não precisa fazer 40 perguntas em 40 minutos. Você vai fazer 4 perguntas do período de consulta que você tiver disponível, né? E empodere o seu paciente, né? Quando o paciente fala assim, é, a- como que você abandonaria esse hábito? Como que você diminuiria o seu consumo de açúcar, por exemplo? Se o paciente dá uma ideia boa, se o paciente dá uma ideia assim, eu acho que eu poderia, por exemplo, pedir para minha esposa fazer as compras, para eu não ficar tentado ali de comprar biscoito, de comprar bala. É
uma ótima ideia. Uma ótima ideia, se a esposa estiver topando o negócio, né. Vai que a esposa é chocólatra, sei lá, aí é contraproducente. Essa é uma ideia boa, né. No momento que aparece, empodera seu paciente, você fala: Nossa, isso é interessante". Se a sua esposa tiver, puder te ajudar nesse sentido, né, se ela tiver essa disponibilidade, primeiro, que coisa boa que ela tem essa disponibilidade, que bom que ela está junto com você nesse processo de mudança, né. Isso é uma coisa interessante de você fazer. Está empoderando seu paciente. Está reforçando um desejo, uma proposta, um caminho que o paciente está propondo. Então, isso aí é interessante. Muito bem, essas são as 4 perguntas centrais, tá? Quais são as técnicas mais práticas, tá? 5 delas são fáceis de fazer, são bem corriqueiras e são comuns à maioria das entrevistas clínicas. Uma delas é mais difícil e provavelmente vai exigir uma certa leitura, tá? Assim, de algo sobre entrevista psiquiátrica, entrevista psicológica e coisa assim. Então, primeiro, enfatiza o quanto que a mudança é positiva para o paciente. O paciente vira para você e fala assim: "Ah, não, eu quero muito comer menos açúcar, né? Porque eu acho que se eu comer menos açúcar, não só eu vou controlar a diabetes, mas eu vou emagrecer". E você vem e fala assim: "Nossa, isso realmente é bom, né?". Diabetes é uma doença difícil, diabetes é uma doença que, quanto antes a gente controla, melhor em longo prazo, né. E fora que, assim, a diabetes te deixa não ter diabetes te deixa em menos risco para desenvolver outros problemas de saúde depois, né. Manter um peso mais baixo também é uma coisa legal, né. Manter um peso mais baixo, ganhar uma certa massa muscular, um condicionamento físico, isso traz uma série de benefícios para sua vida. Enfatiza o tanto que aquilo ali é legal, o tanto que aquilo ali é importante, tá. Seja empático ao longo da entrevista. Empatia é você ser capaz de compreender e partilhar, né, ali daquele momento, daquela experiência que o paciente está te dando, né. Ser empático é importante. Se o paciente te fala assim, eh, eu estou tentando fazer exercício todos os dias, mas tem sido muito difícil, eu não consigo ir para academia, coisa assim. Você não fala assim: "Pô, que isso, cara, eu vou no crossfit todo dia, trabalho em 2 empregos, tenho família, troco fralda domingo". Não fala isso, cara, seja empático, tá. Fala assim: "Nossa, realmente, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é fazer uma rotina de exercício". A maioria das pessoas que se matricula numa academia, a maioria das pessoas que começam uma atividade física, eles abandonam, né, de tão difícil que é realmente uma coisa complicada. Isso é ser empático. Você não está batendo de frente com o paciente. Você está reconhecendo que aquela dificuldade que o seu paciente tem é verdadeira, né. Quem tiver interesse em empatia, eh tem N livros, tem N textos, tem N teóricos, tem N coisas acadêmicas, lindas, sofisticadas para você estudar empatia. Mas a melhor representação de empatia que eu já vi na minha vida é o episódio do desenho South Park. Não sei se vocês conhecem South Park. É o desenho de uns menininhos super politicamente incorreto o negócio, é um desenho meio malvado, assim, entre aspas. E tem um casal de meninos, o Craig e o Tweek, né? Então eles são lá namorados e o Tweek tem um transtorno de ansiedade extremamente intenso, um transtorno de ansiedade generalizada, fortíssimo. E ele a todo momento está preocupado, ele é catastrofista, tudo vai dar errado. E ele está sempre muito ativo nesse sentido, muito em alerta. E o Craig é super racional, super frio. Então, sempre que o Tweek começa a fazer uma coisa assim, o Craig não é nada empático. Ele fala: Não, para de fazer isso, é só você fazer tal, tal e tal coisa, resolver o seu problema. Não, para de fazer isso, o negócio nem é tão grave assim. Até que em dado momento ele descobre que ele pode ser empático. Só que ele é empático de um jeito bem mecânico, né? Mas funciona. Então o Tweek fala assim: Nossa, meu Deus, vai acontecer uma coisa muito ruim com a cidade. Aí o Craig fala: Nossa, é verdade, se isso acontecer vai ser um caos, eu entendo o tanto que você está sofrendo com isso. Aí o Tweek começa a se acalmar. Vou separar o link desse episódio, os episódios de South Park que vocês têm gratuitamente no South Park Studios. E envio para vocês depois. É a melhor representação de empatia que eu já vi na mídia. A gente pode pôr um filme bem sofrido, um daqueles dramas hospitalares. Vocês podem assistir 20 minutos de South Park, vocês vão aprender do mesmo jeito. Próximo tópico, tá? Reconhecer e reforçar as conquistas propostas pelo paciente, tá? O que, que é isso? Pensem como se fosse numa escada, tá? A mudança final, você mudar completamente seu hábito, é você chegar lá no alto da escada. A escada é uma metáfora boa nesse sentido. Pular degrau é um negócio meio complicado. Tá? Tudo bem, dependendo da sua perna, dependendo da sua força, dependendo da sua coordenação, você até consegue subir 2 por 2, 3 em 3, tá? De cada vez.
Mas a maioria das pessoas vai subir a escada degrau por degrau, né? De vez em quando, você orienta o seu paciente, você faz a entrevista, orienta não, desculpa, você faz a entrevista motivacional com o paciente e fala o seguinte: olha, tenta colocar em prática isso que a gente discutiu, etc. E a gente conversa na sua próxima consulta. O paciente volta lá 2 meses depois. Você tem uma expectativa de que o seu paciente vai ter feito boa parte das coisas discutidas, que ele vai ter conseguido aplicar, que ele vai ter tido um bom resultado em muitas das coisas que ele fez. Aí você chega lá e o seu paciente não conseguiu. Vamos supor que a gente está dando esse exemplo do exercício físico. Aí o paciente fala assim: não, eu vou matricular na academia, eu vou 4 vezes por semana, vou. Ok. A paciente volta depois de 2 meses e fala: e aí, você começou a fazer aquelas coisas? Aí ele: eu até matriculei na academia, eu queria ir 4 vezes, mas não estou conseguindo, estou indo só 2 vezes. Aí, enquanto profissional, você pensa: não, o ideal para esse cara seria ir 3, 4 vezes por semana, 2 está pouco. Mas você não vai falar para ele: poxa, cara, mas você tem que ir 4, 2 não. Vai falar com ele assim: nossa, mas que coisa boa que você está conseguindo ir 2 vezes, né? A maioria das pessoas abandona o programa. Olha que legal, você está reforçando o comportamento que você quer, então você está enfatizando que ele ir 2 vezes por si só já é um ganho, já é uma conquista, então isso é um reforço, tá? Que você vai dar verbalmente para o paciente. Você traz uma comparação social é uma coisa importante. Nós somos seres fortemente sociáveis e a gente depende muito desse contexto mais social para reforçar o comportamento. Então, no momento que você fala, a maioria das pessoas não consegue manter e você está mantendo 2 vezes por semana, legal. Aí ele vai falar: mas tem uma moça lá na academia que vai 6 vezes por semana e ela faz musculação, crossfit, spinning, e sobe nas cordas, e roda os pneus, sei lá mais o que. E você fala: ok, nossa, legal, né, ela fazer isso, mas em 100 pessoas, quantas pessoas que dão conta de fazer isso? Ela não é uma pessoa comum, ela é uma pessoa muito diferente, né? Você continua tendo um comportamento que está vencendo aí a maioria do que as pessoas conseguiriam. Essas são formas de você reforçar o paciente. É uma forma de você colocar uma âncora, tá? Quem tiver interesse especificamente nisso, procura o efeito âncora, tá? Em psicologia. Você cria um certo parâmetro de comparação, né? Que torna a comparação que é do seu interesse particularmente vantajosa, né? Então essa é uma forma de você contrastar o comportamento do paciente com um certo ponto e favorecer o mecanismo de mudança. Apoiar o desenvolvimento de alta eficácia, tá? Então isso é importante. Isso é garantir ao paciente ou reforçar ao paciente um nível coerente, tá? De confiança. Ele não pode nem superestimar a sua própria capacidade. Se você superestima a sua capacidade, você se frustra, tá? É aquela pessoa que vai fazer, para os alunos de medicina que estiverem ouvindo, prova de imunologia. Aí o aluno fala assim: eu sou inteligente pra caramba, eu fui em todas as aulas. Vou só dar uma lidinha aqui no capítulo antes da prova. Para quem é da psicologia, vou fazer prova de avaliação psicológica. Não, nem preciso estudar esses testes, não. Eu já fiz esse teste uma vez, chegando lá na hora eu lembro como é que é. Se a auto-eficácia é demais, provavelmente você não vai se lembrar. Se você superestima a habilidade, você tem uma chance maior de fracassar, você tem uma chance maior de não conseguir. E no momento que você se frustra, no momento que você não consegue fazer, você desanima, tá? Aí aumenta a chance da recaída, aumenta a chance de você abandonar um determinado hábito. Isso é autoeficácia demais. A autoeficácia de menos é aquela que você acha que você não consegue fazer nada, né? É aquela que você foi bem na primeira prova, você foi bem no trabalho de campo, né? Você vai ter dificuldade na última prova, mas você está assim: nossa, eu vou perder o semestre, eu não vou conseguir a nota mínima. Provavelmente você vai conseguir a nota mínima, né? Você é um sujeito dedicado. Se você foi bem no começo do semestre, provavelmente você vai conseguir ir bem, ou pelo menos mais ou menos no final do semestre. Esse é um julgamento razoável, um julgamento acurado do seu desempenho, né? Então, trazer isso para o paciente é importante. Não deixe o paciente superestimar suas capacidades, né? Um dos